sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Elisama, professora de matemática, e na aula de hoje nós resolveremos algumas questões que caíram na prova paulista dos 8º anos. Então vamos lá. O resultado de 13 elevado a 5, que multiplica 13 elevado a 0, que multiplica 13 elevado ao cubo é. Isso aqui que eu coloquei para vocês é uma propriedade que nós iremos utilizar. Então vamos lá, ó. Primeiro passo, vocês têm que entender qual é a operação que está sendo envolvida nesse exercício. O exercício se trata de uma potência. Mas o que é uma potência, professora? Uma potência nada mais é que um número elevado a um outro número, ou seja, alguma coisa que é chamado de base que está sendo elevada a algum expoente. Nesse caso, quem são as nossas bases? As nossas bases é apenas os números 13, vocês concordam? Porque são todos que estão na base. E quem são os nossos expoentes? Os nossos expoentes são esses números que estão aqui em cima. E aí vocês devem estar se perguntando, por que eu coloquei isso aqui, ó? A elevado a n, que multiplica a elevado a m, é igual a elevado a n mais m. Isso aqui é uma propriedade da potência. E o que diz a propriedade? A propriedade nos diz que quando nós estamos trabalhando na multiplicação, por que multiplicação? Porque esse pontinho aqui, ó, é vezes. E quando nós estamos trabalhando na multiplicação e as nossas bases são iguais, as nossas bases são iguais? Sim. O que diz a propriedade? A propriedade diz que nós devemos manter a nossa base e fazer o que com os expoentes? Nós devemos somar. Então, ó, a elevado a n que multiplica a elevado a m. As nossas bases aqui são iguais? Sim. Então, nós conservamos a base e somamos o expoente. Por isso que ficou ó, n mais m. Só que também tem uma outra propriedade que vocês têm que saber. Qual que é? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, vamos lá, ó. Quanto que é 13 elevado a 0? Isso aqui vocês sabem que é 1. Novamente, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Fica repetindo isso, gente, porque é uma das propriedades mais importantes e vocês precisam memorizar isso, tá bom? Então, agora vamos lá, ó. A gente vai colocar aqui, ó, 13 elevado a 5, que multiplica 13 elevado a 3. Reparem comigo, as nossas bases aqui são iguais? Sim, ó. As nossas bases, quem são? É o 13. Então, o que diz a propriedade? Que na multiplicação, quando as nossas bases forem iguais, nós devemos manter a nossa base e fazer o que com os expoentes? Nós devemos somar. Vai ficar 5 mais 3. Então, vai ficar assim, ó, 13. Quanto que é 5 mais 3? É igual a 8. Ou seja, qual que é o nosso resultado? O nosso resultado é 13 elevado a 8. Agora, vamos para a nossa próxima pergunta. A nossa próxima questão fala assim, a fração 1 sobre 100 nas representações percentual e decimal são. Para nós resolvermos esse exercício, eu vou dar uma revisão aqui para vocês. Quando eu falo esse número aqui, ó, 2%, ó, prestem muita atenção na minha pronúncia. 2 por cento. Qual foi o número que eu disse? Isso, eu disse o número 100. Eu disse assim, ó, 2. O por na matemática simboliza uma divisão. Então, ó, 2 por 100. 2%. Então, esse número aqui, ó, 1 por 100, representa qual das alternativas? Nós já podemos descartar essa primeira, que é que deveria ser 10% para ser essa aqui, e essa aqui nós também podemos descartar. Então, nós só ficamos com duas alternativas, que é 1% e 1%. Agora, o que vai dizer se a nossa alternativa está correta é a forma decimal. Observem aqui comigo, ó. Nesse 2%, quantos zeros nós temos aqui? Nós temos 2 zeros. Então, a quantidade de casa que nós temos que andar é a quantidade de zeros que nós temos. Então, nós não temos 2 zeros? Então, quantas casas nós temos que andar? Temos que andar 2 casas. Então, vai ficar assim, ó. Nós teremos que andar 1, 2. A nossa vírgula vai ficar aqui. Como eu sempre falo para os meus alunos,
Para nossa vírgula não ficar flutuando, o que a gente coloca antes? Antes da vírgula, um zero. E depois da vírgula, um zero. Então, se nós temos essa representação aqui, ó, 1%, então vamos lá. Quantos zeros nós temos? Temos 2 zeros. Então, quantas casas nós temos que andar? 2. Então, vamos lá. Nós temos que andar uma casa, 2 casas. Aqui vai ficar a vírgula. Antes da vírgula, nós colocamos um zero. E depois da vírgula, nós colocamos um zero. Qual que é a nossa alternativa correta, então? Nossa alternativa correta é essa aqui, ó. 1% e 0,01. Essa aqui seria a nossa alternativa correta. Agora, vamos para mais uma pergunta. Essa questão foi do Saresp do ano de 2015. Fala assim: veja a manchete feita a partir dos resultados de uma pesquisa. E aí nós temos 25% dos consumidores não recebem sorriso no atendimento. Considerando tal fato, em uma amostra de 300 pessoas que participaram dessa pesquisa, o total delas que não recebem sorriso no atendimento é. Então vamos lá. Qual que é a porcentagem que nós temos? Nós temos 25%. E como que a gente escreve, professora? 25%. Observem comigo, ó, 25%, esse número aqui, ó, 25%, é o mesmo que nós escrevermos 25, o por se transforma em uma divisão e o 100. Então, 25%, tá bom? Então, vamos colocar aqui no cantinho, ó, 25% de quantas pessoas que participaram dessa pesquisa? A palavrinha de simboliza o quê? Simboliza uma multiplicação. Então, ó, 25% de quantas pessoas? O exercício fala pra gente, ó, que teve uma amostra de 300 pessoas que participaram. Então, é 25% de 300 pessoas. E agora é só nós fazermos o quê? Resolvermos essa continha. Nós podemos eliminar alguma coisa? Ou melhor, nós podemos simplificar? Sim, nós podemos cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. E o que sobra pra gente? Sobra o seguinte, nós temos que calcular quanto que é 25 vezes 3. Pensa comigo, 25 vezes 2 é igual a 50. E quanto que é 50 mais 25? Isso aqui dá 75. Então, quanto que é 25 vezes 3? Isso aqui dá 75. Qual seria a nossa alternativa, então? Seria 75. Bom, pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui. Eu espero que essas questões tenham te ajudado, tenham esclarecido as suas dúvidas. Mas se porventura ficou alguma dúvida ou alguma passagem que eu tenha feito e vocês não tenham entendido, deixe aqui nos comentários que na medida do possível nós estaremos respondendo a todos vocês. E claro, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite esta oportunidade, já se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações. Desta forma, sempre que nós postarmos qualquer vídeo, você sempre será notificado. Um super beijo a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e nós aguardamos vocês para as nossas próximas aulas.